Oi, gente. Continuando as aulas de neurofisiologia, a gente vai ver hoje neurofisiologia da dor e um pouquinho de sensações térmicas. Sensações somáticas 2, a gente tem o vídeo 1, que fala sobre tato, pressão e propriocepção. Esse aqui é o vídeo 2, que vai falar sobre dor e sensações térmicas. A gente está usando o Guyton, né, o livro Neurofisiologia Médica, como referência. O livro Fisiologia Médica, do Guyton, como referência. Fazer uma introdução, então. O que seria dor? Dor é uma sensação que ocorre quando há lesão ou iminência de lesão tecidual. Por exemplo, quando você corta o seu braço com uma lâmina, você tem lesão tecidual. Já quando você tem uma isquemia, por exemplo, numa isquemia não necessariamente há lesão tecidual de imediato. A gente vai ter a substituição do metabolismo aeróbico, dependente do suprimento sanguíneo, pelo metabolismo anaeróbico, que vai liberar ácido lático e vai causar dor. Então a gente tem ali uma iminência de lesão, já que caso o suprimento sanguíneo não seja abastecido, aí sim haverá morte dos tecidos. A gente tem basicamente dois tipos de dor. Dor rápida, também chamada de dor pontual, dor em agulhada ou dor elétrica, cujos impulsos aferentes demoram cerca de 0,1 segundo para sair do receptor nociceptivo. Nocicepção é dor. Nocicepção é o sentido de percepção da dor. Então, impulsos nociceptivos são impulsos de dor. Esse impulso demorou cerca de 0,1 segundos para sair dos receptores nociceptivos para chegar até o sistema nervoso central. Dor lenta, também chamada de dor em queimação, persistente, pulsante, nauseante ou crônica, é aquele tipo de dor que demora 1 ou mais segundos para sair dos receptores e chegar no sistema nervoso central. Quais são os receptores para a dor? Receptores para a dor, ou nociceptores, são terminações nervosas livres, diferente daquelas terminações que a gente viu nas aulas anteriores. Eles têm uma natureza não adaptativa, isso é uma coisa importante. Um nociceptor ele não se adapta ao estímulo doloroso contínuo, o que configura uma vantagem evolutiva, porque um estímulo que cause dor ele representa uma lesão ou iminência de lesão. Se esse estímulo for contínuo e o nociceptor não for capaz de detectar a permanência desse estímulo, a gente vai ter uma lesão tecidual ocorrendo sem que o sistema nervoso central esteja sendo avisado disso. Então, a natureza não adaptativa dos nociceptores é uma vantagem biológica. Estímulos dolorosos superficiais podem ser de três tipos: mecânicos, térmicos e químicos. A gente vai dar uma olhada rapidinha nos estímulos dolorosos químicos superficiais. A gente vai ver quais substâncias funcionam como neurotransmissores para ativar os nossos receptores. Então, essa imagem aqui vai mostrar para a gente uma lesão tecidual. A gente tem aqui algo que parece muito ser uma caneta entrando em algo que parece muito ser a pele. Mas eu duvido que seja uma caneta, porque é estranho que a gente chama caneta na pele, mas enfim. A gente tem um objeto cortante aqui entrando em um tecido. A entrada desse objeto vai causar, por óbvio, ruptura da membrana plasmática. Com a membrana plasmática sendo rompida, algumas substâncias vão ser liberadas e outras vão ser formadas a partir da membrana plasmática rompida. Uma substância formada a partir dessa membrana plasmática, o conjunto de substâncias, são as prostaglandinas. Esse slide mostra aqui a sequência para a formação de prostaglandinas. A gente vai ter fosfolipídios da membrana, particularmente fosfatidilcona e fosfatidilcina, eu não sou bom para guardar esses nomes, que vão ser transformados em ácido araquidônico e sob a ação das importantes enzimas COX-1 e COX-2, o ácido araquidônico vai se transformar nas prostaglandinas, nas prostaciclinas e no tromboxano. Essas enzimas COX são importantíssimas para a geração de dor, para a geração de inflamação. A enzima COX-2 atua preferencialmente em condições de inflamação periférica. Por isso, a enzima COX-2 e a enzima COX-1, né, o conjunto das enzimas COX é inibido pelos chamados anti-inflamatórios não esteroidais, como, por exemplo, o ibuprofeno ou paracetamol. Além das prostaglandinas, que, quando formadas a partir do cadáver da membrana plasmática, vão estimular os nociceptores, a gente tem também potássio. Potássio extravasado da membrana plasmática vai estimular, ainda que pouco, os nociceptores. Eu vou falar da bradicelina mais para frente, mas tem uma coisa importante para a gente ver aqui no movimento do sinal do sinal nocivo do receptor para a coluna dorsal da medula espinhal. A gente vê que, além dessa rota principal, a gente tem retornos aqui
A gente tem sinapses sendo feitas também com outras porções do corpo que não são a medula espinhal. Então, esses retornos, essas retransmissões vão estar sendo feitas principalmente nos vasos sanguíneos, mediadas pelo neurotransmissor substância P. A substância P vai fazer o que no vaso sanguíneo? Vai causar vasodilatação. Essa vasodilatação vai fazer com que haja maior fluxo de sangue para aquela região. Com maior fluxo de sangue, a gente vai ter um aumento do edema, né? Edema, essa inflamação aqui produzida por conta da lesão tecidual. Uma outra via vai acabar aqui em mastócitos, que são células que liberam histamina. A histamina também vai ativar aqui os nossos receptores, num mecanismo mais ou menos retroalimentativo, como dá para ver aqui, e vai contribuir para a produção do edema também. A última substância para falar aqui é a bradicinina. A bradicinina, a gente tem aqui, seguir para a slide, um esqueminha do funcionamento dela. A bradicinina aqui está sendo demonstrada com esse BK aqui, que é a sigla em inglês para bradicinina. A bradicinina vai se ligar a um receptor de bradicinina, por óbvio, né, que fica acoplado a uma proteína G. Essa proteína G, que está aqui, ela vai estimular a fosfolipase C, que é esse composto desenhado aqui. A fosfolipase C, ela vai hidrolisar esse composto aqui, que tem um nome muito difícil de pronunciar, então não vou pronunciar, é algo como fosfotidilinositol. Esses dois aqui também têm nomes complicados, eu não vou pronunciar, eu vou falar pela sigla mesmo. Então, a fosfolipase C vai hidrolisar o PIP2, eu vou chamar assim, e esse PIP2 hidrolisado, ele vai liberar o IP3 e o PKC. Eles vão ter ações importantes no influxo de cálcio para dentro dos nossos receptores. Né? O influxo de cálcio, que vai fazer com que haja mais liberação de neurotransmissores, certo? Eles vão agir por duas vias. O IP3 ele vai atuar aqui nos receptores, nos reservatórios de cálcio dentro do citoplasma, liberando cálcio intracelular. Já o PKC ele vai atuar nos receptores do tipo TRP, principalmente no TRPV1. Ele vai abrir o receptor TRPV1 e vai permitir um influxo de cálcio para dentro das células. Essa maior quantidade de cálcio dentro do nosso receptor vai facilitar, como eu disse, a saída de neurotransmissor. Importante lá na frente para transmitir o estímulo de dor da fibra nociceptiva para o neurônio de projeção que vai acabar no encéfalo. Aqui a gente tem o mesmo esquema que eu mostrei naquela primeira imagem de slide com aquela caneta perfurando a pele, só que esse esquema está em outro livro, no livro do Kandel. Eu não sei pronunciar o nome do cara. Kandel. O ganhador do Nobel de Medicina de 2000. Então a gente tem aqui uma coisa que é bastante relevante de se falar, que vai ser a expansão, né? A extensão do estímulo doloroso. A gente consegue ver aqui, né? A bradicinina e as prostaglandinas vão estimular aqui o nosso receptor. E por aquelas vias de retroalimentação que eu disse para vocês, para o vaso sanguíneo e para essa célula aqui, a gente vai ter um esquema de retroalimentação. Então, vão liberar a substância P e esse CGRP. Esse CGRP vai aqui para o vaso sanguíneo e a substância P vai para os mastócitos. A gente pode ter substância P indo para os vasos sanguíneos também. E o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que os mastócitos liberem histamina na região lesada, mas também liberem uma quantidade de histamina que vai para o nosso receptor próximo. E essa histamina, per se, consegue fazer com que haja uma estimulação, ainda que menor, né? A gente consegue ver aqui que tem uma menor quantidade de substância P e CGRP aqui do que aqui, mas ainda assim há uma quantidade. E esse estímulo nos vasos sanguíneos e no próximo mastócito vai ser suficiente para deslocar uma quantidade, ainda que menor, de prostaglandinas e histaminas para o nosso receptor. Isso vai criar aqui, né, aquele ciclo retroalimentativo e esse mastócito aqui vai acabar, claro, liberando menos histamina do que o mastócito aqui de cima, mas ele ainda libera uma quantidade suficiente para gerar uma dor intermediária aqui nessa região. Já aqui no campo mais distante, chamado aqui com base nos
na evolução temporal das extensões da dor, de extensão tardia, a gente vai ter uma quantidade ainda menor de histamina, provocando uma resposta ainda menor do nosso receptor, com uma menor quantidade de CGRP de substância P. Mas ainda assim, a gente vai ter, como dá para ver aqui, um espalhamento da sensação de dor ao redor do local lesado. A gente vai criar uma hiperalgesia ao redor do local lesado. As fibras nociceptivas vão ficar mais sensíveis ao redor do local lesado. A gente tem, além daquele esquema de dor que eu acabei de falar para vocês, dor causada por isquemia e dor causada por espasmo. A dor causada por isquemia, ela tem uma particularidade, porque, como eu disse lá no slide introdutório, a isquemia vai promover o metabolismo anaeróbico. Com a ausência de oxigênio que vem do sangue, os tecidos vão acabar recorrendo à fermentação láctica, que está nesse esqueminha aqui do lado, esquema de fermentação láctica, do ensino médio, que eu não lembro. Eu só sei que a fermentação láctica vai acabar produzindo ácido lático, e esse ácido lático vai causar uma sensação de dor, certo? E além disso, né, a isquemia prolongada promove realmente a morte de tecidos, e aí a gente vai ter a liberação de prostaglandinas, estaminas, e aqueles compostos todos que eu mostrei no slide anterior. No espasmo, a gente vai ter um outro tipo de dor sendo causado por um estímulo muito acentuado a mecanorreceptores, e, além disso, os espasmos podem promover isquemia, que vai causar todos aqueles mecanismos que eu acabei de citar, de fermentação láctica e depois de consequente morte tecidual e ativação de prostaglandinas, bradicinina e histamina. Um exemplo que o Guyton usa no livro dele para ilustrar a dor causada por isquemia é uma situação hipotética que a gente tem um manguito de esfigmomanômetro apertando, causando uma isquemia numa artéria que passa pelo braço. A dor causada por essa isquemia vai ser maior conforme o braço estiver se movendo. O braço sob isquemia, quando se move, ele sente mais dor, o antebraço no caso, ele sente mais dor do que quando ele fica parado. Isso porque a movimentação do antebraço demanda energia, e essa energia demanda um metabolismo aeróbico. Só que como não há oxigênio chegando por conta dessa isquemia, as células musculares vão recorrer ao quê? Vão recorrer ao metabolismo anaeróbico. Isso vai gerar ácido lático e vai produzir a dor. Como eu disse lá no começo, a gente tem dois tipos de dor. A dor pontual e a dor lenta. Elas são conduzidas por fibras diferentes. A dor pontual é conduzida por fibras A delta, que são o último tipo de fibras mielinizadas. Fibras mielinizadas com menor calibre. A velocidade da condução desses impulsos é de 6 a 30 metros por segundo. A dor lenta é conduzida por fibras do tipo C, fibras amilínicas, sem bainha de mielina. A velocidade de condução é, portanto, menor, de meio a 2 metros por segundo. Isso causa aqui uma coisa chamada de estímulo de sensação dolorosa dupla. Um estímulo doloroso vai causar 2 picos de dor. A primeira dor vai ser aquela dor pontual, de lesão tecidual, transmitida aqui pelas fibras A delta. Ela vai causar aqui um pico maior de dor, vai ser muito rápido. Posteriormente, há um decréscimo na dor e um gradual crescimento até chegar em um pico relativamente menor do que o da primeira dor, mas ainda assim substancialmente significativo. Esse segundo pico, chamado de segunda dor, ele vai ser menos intenso, porém ele vai durar mais tempo. Por que ele vai durar mais tempo? Porque esse tipo de dor está sendo transmitida por fibra C, amielínicos, com uma velocidade menor. Aqui a gente tem os impulsos nociceptivos chegando na medula espinhal. Eles chegam aqui, como todas as aferências sensoriais, no corno dorsal do H medular. A gente vê aqui que os principais locais de chegada são as lâminas 1, a lâmina 2, as lâminas 2 e 3, que juntas formam a substância gelatinosa, e as lâminas 5 aqui. A gente tem interneurônios aqui entre 2 e 5, e a gente vai ter aqui a saída pela via anterolateral, que a gente já falou na primeira aula sobre ela. Saída de fibras para dor pontual rápida e de fibras para dor crônica lenta. Essas fibras que saem da medula, quais são? A gente tem 5 vias para a dor. O trato espinotalâmico é a via principal para a dor, a gente vai falar dele com mais detalhes. A gente tem o trato espino-reticular, que vai ligar a formação reticular no bulbo, na ponte do mesencéfalo. A gente tem o trato espino-mesencefálico ou trato espino-parabraquial. Esse trato espino-mesencefálico, ele é importante porque ele, além de se ligar em algumas regiões do mesencéfalo, ele vai se ligar nos núcleos parabraquiais. Esses núcleos parabraquiais, eles vão ter conexões com a amígdala. A amígdala, como a gente já vê na aula de sistema límbico,
ela é importante, ela é o mais importante componente das emoções. Então, o trato espino-parabraquial, ele é responsável pelo componente emocional da dor. A gente também tem o trato cérvico-talâmico, menos importante, e o trato espino-hipotalâmico. O trato espino-hipotalâmico é importante porque ele vai ligar as vias nociceptivas até o hipotálamo. O hipotálamo, que é o centro de controle autônomo, centro de controle da homeostase corporal. Portanto, informações nociceptivas, principalmente das vísceras, são de suma importância para que o hipotálamo consiga regular o funcionamento da homeostase corporal. A gente tem aqui a ilustração de algumas das vias de dor. Aqui vou começar aqui pela direita. Aqui a gente tem o trato espino-mesencefálico, que vai terminar aqui na substância cinzenta periaquedutal e no colículo e na formação reticular do mesencéfalo. Ele também termina no núcleo parabraquial, mas ele não é mostrado aqui, o núcleo parabraquial. Aqui a gente tem a formação espino-reticular, que, como dá para ver aqui, uma porção dela termina na formação reticular do bulbo, na formação reticular da ponte, entretanto uma porção segue até a área somatosensorial primária. Aqui a gente tem o trato espinotalâmico, que eu vou falar com mais detalhes no próximo slide. O trato espinotalâmico, ele se divide em dois. O trato paleo-espinotalâmico, também chamado de espino-retículo-talâmico, é aquele que conduz dor crônica, conduz dor lenta. As fibras saem das lâminas 2 e 3 e vão para 5 através daquele interneurônio, que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. As fibras chegam em 2 e 3, e através de um interneurônio, elas vão acabar aqui na lâmina 5 e a partir dela subindo pelo trato paleo-espinotalâmico. Essas fibras vão terminar em núcleos reticulares, né, que são núcleos que estão aqui na formação reticular do tronco cefálico, equivalem ao nome de trato espino-retículo talâmico. Vão terminar no núcleo lateral central do tálamo, como está marcado aqui, o núcleo lateral central do tálamo, e também em núcleos intralaminares. O neurotransmissor aqui é a substância P. Já o trato neoespinotalâmico é aquele que conduz à dor aguda. A imensa maioria das fibras dele não vai fazer conexões com a formação reticular, a maioria delas vai terminar aqui no núcleo lateral posterior ventral do tálamo e vão seguir aqui junto com as fibras paleo-espinotalâmicas que chegam ao tálamo para o córtex somatosensorial primário. O neurotransmissor dado aqui é o glutamato. Falamos de dor subsuperficial, então vamos falar agora de dor visceral. A dor visceral difere da superficial em muitos quesitos. O principal deles é que danos viscerais pouco localizados raramente causam dor. É necessária uma estimulação difusa dos nociceptores. Como assim? Se você pega uma agulha e fura sua pele, isso dói. Se você, de alguma maneira, conseguir furar uma víscera sua, o que vai ser uma coisa meio complicada de se fazer, mas vamos supor que você consegue essa proeza. Tem uma víscera sua caída no chão, aí você pega e fura ela. Esse furo, ele não vai causar dor visceral, não muita dor visceral. Vai causar algum incômodo, mas não vai causar uma dor excruciante, como seria um furo bem feito na pele. Por quê? Porque esse estímulo com furo, ele estimula poucos nossos receptores viscerais. É necessário uma ampla estimulação dos nossos receptores. Por isso, distensões nas vísceras costumam causar mais dor do que sensações de pontada, de agulhada assim. A gente tem dois tipos de dor visceral. A dor visceral verdadeira e a dor visceral parietal. A dor visceral verdadeira é aquela que ocorre nas vísceras, certo? Ela tem 4 causas principais. Primeiro, a isquemia, que a gente sabe como funciona, né? A gente perde ali metabolismo aeróbico, vai para o metabolismo anaeróbico, daí tem ácido lático, daí tem perda de tecidos e toda aquela bagunça que eu falei anteriormente. A gente tem também dor por estímulos químicos que estão dentro do trato digestivo. Por exemplo, na úlcera duodenal perfurada, uma doença horrível. O suco gástrico ele vai passar pelo duodeno e irritar algumas regiões que ele não deveria estar irritando dentro do trato digestivo. Então, essa dor vai ser causada por um estímulo químico, no caso, o ácido clorídrico do suco gástrico. A gente tem espasmos de víscera oca, né? Espasmo muscular a gente já viu na dor superficial, de músculos estriados esqueléticos, mas a gente também tem espasmos de músculos lisos, que são os que compõem as vísceras. Espasmos de músculos lisos, as cólicas menstruais, são espasmos no útero, na musculatura uterina. E a gente também a distensão excessiva de víscera oca.
Tipo quando você come demais e acaba ficando com uma dor de barriga depois de ter comido tanto. Parte dessa dor é porque tem tanta comida lá dentro que parte do seu canal digestivo está sendo excessivamente distendido. Essa distensão excessiva de uma visceral oca vai causar essa dor visceral verdadeira. E tem uma característica importante da dor visceral verdadeira, é que ela gera dor referida. O que é a dor referida? Dor em determinados órgãos internos vai acabar causando projeções de dor em regiões da pele. Por exemplo, uma dor visceral no coração acaba causando dor, formigamento, dormência aqui na região do braço esquerdo. Dor visceral no estômago acaba causando uma dor referida. A dor visceral do estômago acaba sendo referida aqui nessa região em cima das costelas, em cima do começo da cavidade abdominal. E vai seguindo por aí. Dor no apêndice causa aqui uma sensação referida de dor em volta do umbigo e etc. Por que isso acontece? A gente tem aqui na chegada dos cornos dorsais da medula espinais fibras nervosas viscerais, fibras nervosas da pele. Acontece que algumas dessas fibras se cruzam aqui antes de chegar nos neurônios de projeção que vão ascender para o encéfalo. Então a gente tem impulsos viscerais sendo conduzidos junto com impulsos de fibras nervosas da pele até o sistema nervoso central. Então esse cruzamento proporciona que uma dor visceral seja identificada como uma dor em certa região da pele que também é nervado por esse segmento dos nervos vertebrais desse segmento, certo? E por que é só dor visceral que gera referência em fibra da pele, mas dor na pele não gera referência visceral? Porque a gente tem um predomínio da interpretação da dor que vem da pele. A pele vai ter mais atenção dentro do sistema nervoso central, sensorialmente falando, do que as vísceras. Portanto, dores viscerais costumam causar dores referidas na pele, mas o contrário não acontece porque há uma prevalência das dores relacionadas à pele. Ignore o som, por favor. Agora falar da dor parietal. A dor parietal acaba afetando o peritônio. O peritônio é uma membrana serosa que encobre a parede do abdômen e a superfície dos órgãos digestivos. É o que está mostrado nessa ilustração aqui, que eu acredito muito ser do Néter, certo? E que está aqui muito feiamente é bom de verbo, né? Que está sendo aqui ilustrada de uma maneira muito horrível por essa imagem cadavérica aqui. É todo esse material viscoso, seroso, amarelado aqui. É o peritônio. O peritônio apresenta extensa inervação dolorosa, semelhante à pele, ou seja, tem muito nociceptor ali. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a dor em certas vísceras acaba também sendo detectada por nociceptores do peritônio. Isso acarreta que a dor visceral pode se localizar em duas áreas distintas da superfície do corpo. Por exemplo, vamos supor que o indivíduo aqui ele tem uma dor no apêndice, certo? A víscera vai até o seu respectivo nervo espinhal e pelo fenômeno da dor referida, a dor no apêndice vai ser sentida em volta da região umbilical. Além disso, se o que causa a dor for suficiente para irritar o peritônio, a gente vai ter também uma dor sendo referida na pele e imediatamente superior ao peritônio, do local do apêndice. Então, nesse caso, se você tiver uma apendicite totalmente ferrada, você vai sentir dor além de sentir cólicas horríveis, você vai sentir dor em volta do umbigo, e dependendo da sua sorte, na pele, imediatamente acima do peritônio, que está imediatamente acima do apêndice. Fala agora de cefaleias, que são as dores de cabeça. Cefaleias são um tipo de dor referida para a superfície da cabeça a partir de suas estruturas profundas. A gente tem dois tipos de cefaleias, de origem intracraniana e de origem extracraniana. Falar agora da cefaleia de origem intracraniana. A gente tem que entender primeiro quais são as estruturas dentro da calota craniana que causam essa cefaleia, que causam essa dor referida em certas partes da pele que envolve o crânio. A gente tem três estruturas principais: os seios venosos, o tentório do cerebelo e a dura mater. Como dito para as vistas anteriormente, vale para aqui também. Os estímulos que causam mais dor nos nociceptores dessas estruturas são aqueles relacionados à distensão. Perfuração dessas estruturas não causa
não causa tanta dor quanto distensão, porque a distensão consegue estimular mais nossos receptores de uma vez. Onde que a cefaleia intracraniana é referida? A gente tem uma divisão que leva em conta o tentório do cerebelo. O tentório é a estrutura que separa o cerebelo do lobo occipital do cérebro. Estímulos acima do tentório são de responsabilidade, por assim dizer, do quinto par de nervo craniano, né, o nervo trigêmeo, e acabam sendo projetados na metade frontal da cabeça, nessa área aqui de roxo, azul, essa área aqui. Estímulos abaixo do tentório são de responsabilidades dos nono e décimo pares de nervos cranianos, nervo glossofaríngeo e nervo vago, se eu não estiver errado. Eles causam cefaleia occipital, além do segundo nervo cervical também. Causam cefaleia occipital, nessa região aqui posterior da calota craniana. A gente também tem aqui diferentes tipos de origem de cefaleia intracraniana. A gente tem meningite, né, que são inflamações das meninges e quando atingem a dura mater são as que causam maior dor. A gente tem cefaleia causada por baixa pressão licórica. O que é o líquor? O líquor, também chamado de líquido cérebro-espinal, é um líquido que fica dentro do espaço subaracnoide. Esse líquor é importante por quê? Porque ele vai manter o sistema nervoso central meio que flutuando em todo esse líquor. Uma diminuição da pressão licórica vai afetar essa flutuação e fazer com que haja compressões e distensões das meninges e de outras estruturas relacionadas à nossa concepção da cefaleia intracraniana, como eu citei anteriormente. A gente tem também a enxaqueca. O Guyton descreve algumas teorias para o surgimento de enxaqueca, e a que eu selecionei é aquela que diz que estímulos estressantes prolongados ou emoções, dependendo do tipo de emoção, intensas e prolongadas, acabam gerando um vasoespasmo nas veias e artérias que percorrem a região encefálica. Esse vasoespasmo vai gerar isquemia. Essa isquemia vai conduzir aos sintomas prodrômicos da enxaqueca. Sintomas prodrômicos são sintomas que antecedem uma patologia característica. Os sintomas prodrômicos de enxaqueca que precedem a enxaqueca, a gente tem náusea, delírios visuais e outros que não vale a pena mencionar. Seguido desse vasoespasmo, a gente constata uma flacidez dos vasos. Os vasos flácidos não conseguem se manter rígidos, como é por óbvio, né, um vaso flácido não consegue se manter rígido, portanto ele é capaz de controlar a pressão arterial que faz com que ele pulsa. Então esse vaso flácido vai dilatar e também vai pulsar seguindo o ritmo de frequência arterial, de pressão arterial. Essa pulsação, né, vai acabar afetando aqueles tecidos, aquelas regiões do encéfalo que eu falei que são afetadas pela cefaleia intracraniana e vai gerar a enxaqueca. A gente também tem a cefaleia alcoólica, né, que é quando você bebe demais e acaba ficando com uma dor de cabeça fodida no dia seguinte. Já passei por isso. Cefaleia extracraniana agora. A gente tem 3 causas principais de cefaleia extracraniana. Espasmos dos músculos do couro cabeludo, é a primeira delas, e irritação nasal é a segunda delas. A irritação nasal acaba sendo referida na área orbital, né, na área orbitonasal, acho que pode chamar assim, que vai ser essa área rosa e arroxeada aqui. E a gente também tem distúrbios visuais causando esse tipo de cefaleia. Os distúrbios visuais são, notadamente, a maior causa de cefaleia extracraniana. A gente pode dividir em 3 tipos de distúrbios visuais. Quando você precisa ler uma coisa que está muito próxima e você tem que fazer um baita de um esforço para conseguir, esse esforço vem da onde? Vem dos músculos ciliares que ficam controlando o seu cristalino, a lente do seu olho. A contração tônica, né, a contração excessiva desses músculos ciliares causa a cefaleia retroorbital. Dependendo de quão ferrado você esteja para ler aquele negócio, você vai acabar usando não apenas músculos ciliares, mas também outros músculos. Né? A gente vai usar também músculos orbiculares, dependendo de onde você for se mexer, e músculos faciais também. A contração tônica desses músculos também causa uma cefaleia.
E o outro causador de cefaleia extracraniana de origem visual é a alta exposição à luz, né? A alta exposição à luz vai acabar ferindo os receptores visuais que estão lá na retina. Isso também vai causar uma cefaleia. Então, aqui, as regiões de referência para a cefaleia extracraniana. E a gente tem mecanismos que controlam a dor, analgésicos e o portão da dor. A gente vai falar primeiro do portão da dor. Então, o portão da dor é uma teoria que foi descrita por esses neurologistas aqui, Ronald Melzack e Patrick Wall, nos anos 60. Essa teoria diz o quê? A gente tem aqui um belo neurônio de projeção que leva fibras aferentes, um neurônio de projeção que leva aferências para o sistema nervoso central. Aferência de onde? Aferências de nocicepção e aferências não nociceptivas. Então, a gente tem fibras nociceptivas que acabam nesse neurônio de projeção e algumas fibras sensitivas não nociceptivas que também acabam nele. E também, terminando nele, a gente tem aqui o mini interneurônio inibitório. Então, o que acontece? Quando você estimula a fibra nociceptiva, ela vai estimular o neurônio de projeção e vai inibir o interneurônio inibitório. Inibindo o inibitório, a gente vai estimular. Então, a gente tem mais ou menos que uma dupla estimulação do neurônio de projeção. Agora, quando você tem aqui a fibra nociceptiva sendo estimulada em conjunto com a fibra não nociceptiva, a gente vai ter aqui uma ativação do interneurônio inibitório. Isso vai fazer com que o sinal aferente que sobe pelo neurônio de projeção seja menor. Essa é a teoria do portão da dor. E isso explica muitos comportamentos naturais que a gente tem em face a uma dor. Por exemplo, quando você está pregando um martelo e está pregando um prego. Quando você está pregando um prego, quando você está pregando um prego e bate com o martelo no seu dedo, uma das reações imediatas é você balançar a mão. Esse ato de balançar a mão acaba estimulando outras fibras sensoriais que não são nociceptivas. E esse estímulo, segundo a teoria do portão da dor, faz com que os estímulos nociceptivos viajem para o sistema nervoso central com uma frequência menor, graças à ação do neurônio inibitório aqui, que está sendo excitado pela fibra não nociceptiva. A gente também tem a analgesia. Descobriu-se que a estimulação da substância cinzenta periaquedutal é capaz de causar profundas analgesias. A gente tem duas vias monominérgicas descendentes para os cornos dorsais da medula espinhal que produzem analgesia. A gente tem a via serotonérgica, que tem origem no núcleo magno da RAF, e a via noradrenérgica, que tem origem no locus ceruleus. Então a gente tem aqui a belíssima substância cinzenta periaquedutal aqui, dando origem ao neurônio que vai estimular aqui o locus ceruleus, que vai terminar lá no corno dorsal da medula, pela via noradrenérgica, e um outro raminho dele estimulando o núcleo magno da RAF, que vai terminar lá no corno dorsal da medula também, pela via serotonérgica. Esses neurônios aqui das duas vias vão acabar estimulando interneurônios especiais, que a gente vai ver mais pra frente. Falando agora de opioides. Sabe-se há muito, muito tempo que princípios ativos da papoula do ópio, como a codeína e a morfina, têm ação analgésica. A gente tem receptores opioides, né, para essas substâncias, que são classificados em 4 categorias: receptores mu, receptores delta, receptores kappa e orfanina de Q. Desculpa não ter colocado a letra grega aqui, só que eu não fui capaz de fazer isso com o meu teclado. Então receptores mu, delta e kappa, né, que são as letras gregas lá, o estranho, o triângulo e o K. E também a orfanina de Q. O receptor mu é o mais comum. Esses receptores são encontrados nos cornos dorsais da medula, no bulbo ventral e na substância cinzenta periaquedutal. Uma característica importante é que a gente tem mais receptores mu nas fibras C do que nas fibras A delta. Isso para lembrar, as fibras C conduzem impulso de dor lenta, enquanto as fibras A delta conduzem impulso de dor rápida. Isso explica por que a morfina tem uma melhor atuação sobre dores crônicas, lentas e persistentes, já que há mais receptores para morfina em fibras que conduzem tipo de dor. É de esperar que uma maior qualidade da ação da morfina seja para esse tipo de dor. A gente tem opioides endógenos, então, além dos opioides exógenos, né, que a gente viu, morfina e codeína, e tem outros mais também, a gente tem opioides do próprio corpo que atuam no efeito de analgesia do próprio corpo. A gente tem 4 classes de peptídeos opioides endógenos: as encefalinas, as beta-endorfinas, as dinorfinas e as orfaninas FQ.
Uma curiosidade é que a beta-endorfina origina-se de um produto que também gera o hormônio adrenocorticotrófico. Ambos são liberados pela pineal em situações de estresse. Então, aqui uma tabelinha com os opioides endógenos e os seus receptores preferenciais. Vamos lá. A injeção de opioides exógenos em locais específicos do corpo produz analgesia profunda, principalmente na substância centaperiaquedutal. Essa analgesia pode ser bloqueada pela injeção de naloxona. A naloxona é um antagonista de morfina. Então, a injeção de opiáceos exógenos vai produzir essa analgesia, mas também a ação de opioides endógenos produz. Interneurônios da coluna dorsal que expressam opioides mediam a conexão entre a fibra nociceptiva e o neurônio de projeção. Então, a gente tem aqui, como eu disse para vocês, aquelas vias noradrenérgicas e serotoninérgicas, chegando aqui nos interneurônios. Esses interneurônios, eles vão, junto com muitos interneurônios, mediar as conexões aqui entre o nociceptor e o neurônio de projeção. Então, aqui o nociceptor, o neurônio de projeção. O que acontece? A presença de morfina exógena ou de opioides endógenos produz as seguintes alterações. A gente vai ter um aumento na condutância de potássio, hiperpolarizando os neurônios de projeção. A gente vai ter também uma inibição da liberação de neurotransmissor por ligação aos terminais sensoriais pré-sinápticos, o que vai causar queda da condutância de cálcio. A queda da condutância de cálcio é que causa a inibição da liberação de neurotransmissores. Então, a gente tem aqui uma situação normal sem ação das vias de analgesia. O estímulo nociceptivo vindo aqui, através até a fenda sináptica, e liberando glutamato e outros tipos de neuropeptídeos que são transmissores de nocicepção também. E esses receptores chegam aqui bonitinhos até o neurônio de projeção, e o neurônio de projeção vai todo feliz e contente na sua central levar a dor. Quando você tem a ação de opioides endógenos, como a encefalina, ou de exógenos, como a morfina, eles vão ser captados aqui pelos receptores para esses opioides. Notadamente, né, o mais comum é o receptor mu. Eles entrando nos receptores que estão tanto na fibra pré-sináptica quanto na pós-sináptica, eles vão acabar causando aqueles efeitos que eu falei para vocês. Hiperpolarizar o neurônio pós-sináptico e atrapalhar, ou em certos casos interromper, a liberação de neurotransmissores do neurônio pré-sináptico. A gente tem aqui uma diferença mostrada aqui nos potenciais de ação de cada um dos neurônios, certo? Quando a gente tem um estímulo sensorial sem analgesia, o potencial é esse. Quando a gente tem um estímulo sensorial nociceptivo com ação de analgésicos, a gente tem aqui uma queda clara do potencial de ação. A gente também tem aqui uma queda clara do estímulo sensorial e uma queda proeminente também desse estímulo sensorial, pela ação da encefalina. Acabamos a analgesia, então vamos falar rapidinho aqui de sensações térmicas. É bem breve isso daqui. A gente tem 3 tipos de receptores térmicos: receptores para calor, receptores para frio e receptores para dor. Esses receptores para dor são ativados em situações de muito calor ou muito frio. E como que essas sensações térmicas são transformadas em potencial de ação? Flutuações de temperatura vão alterar a intensidade metabólica desses receptores, e essa alteração é transmitida como potencial de ação. Uma coisa relevante sobre receptores térmicos é que eles respondem mais às alterações de temperatura do que às permanências de temperatura. Então, você vai sentir mais frio se você estiver em um lugar que está, sei lá, 15 graus e diminui gradativamente até menos 5 graus, do que você sentiria se você estivesse em um lugar que estivesse permanentemente com menos 5 graus. Você acaba se acostumando. A transmissão. As sensações térmicas vão dos termorreceptores em vias paralelas à da dor, sobem pelo trato anterolateral. Algumas dessas sensações param nas áreas reticulares, outras vão para o complexo ventrobasal do tálamo e de lá seguem para o quarto somatosensorial. Aqui, para terminar, a gente tem as faixas de temperatura específicas para ativação de cada receptor. Aqui a faixa de temperatura onde receptores para frio são estimulados, a estimulação máxima aqui por volta dos 25 graus Celsius. Aqui a faixa onde a estimulação de receptores para calor, sendo a estimulação máxima por volta de 43 graus Celsius. E aqui os receptores para dor.
a partir de 15 graus Celsius até quando o seu corpo tiver hipotermia. E aqui, os receptores de dor para calor começam a funcionar por volta de 44 graus Celsius e vão até você ter hipertermia, certo? Então foi isso, gente. Essas aqui são as referências, o Tratado de Fisiologia Médica do Guyton, a Neuroanatomia Funcional do Machado, Princípios de Neurociências do Kandel, não sei pronunciar esse nome, do Schwartz. Acho que eu consigo pronunciar Schwartz melhor. Schwartz. E neurociências desses caras aqui, Bayer, Connor, Paradiso. Então é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, e é isso.